Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD. Hoje estamos então com a lição de número 4, Alienação Humana a partir da queda. É um assunto interessantíssimo, muito importante, né? Antes da gente entrar na lição, se você gosta do trabalho, não deixe de se inscrever, curtir, comentar aqui o nosso vídeo, tá? Sempre muito importante, tá bom? Na descrição tem um link para você se inscrever no nosso canal do Telegram. Lembrando que nós estamos aí nesse mês, agora finalzinho de abril e maio, né, iniciando o nosso curso de filosofia, né, o primeiro módulo é filosofia política, entra lá, a filosofia política vai ser ministrado gratuitamente, então se inscreve lá se você gosta, né, de filosofia, não deixa de se inscrever lá, beleza? Temos também um curso, você que está nesse vídeo que gosta de teologia, temos o curso em defesa da fé, é um curso de teologia bíblica e apologética cristã. Então, eu tenho certeza que também será uma bênção. O link está na descrição. Vai lá. Já tem o link direto do curso, né? O curso já está lá para você se matricular. Beleza? Bom, antes da gente começar, o texto aqui vai falar exatamente da queda, da ruptura, dos efeitos da queda na vida do ser humano. Mas eu quero começar o comentário lendo um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, né? Olha só que interessante. Capítulo 5, vamos ler do primeiro versículo até... Beleza, até o versículo 6. Olha o que diz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Vou continuar. Versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Veja, esse texto de Romanos 5, eu li até o versículo 11, tá? Ele segue ainda explicando algumas coisas. Esse texto ele é muito emblemático. Primeiro que mostra que Jesus morreu para nos salvar da própria ira de Deus. Porque a queda gerou a ruptura. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, nós vamos ter três tópicos, tá? O primeiro tópico, o primeiro grande tópico, fala sobre os efeitos da queda em relação a nós mesmos. O segundo, em relação aos outros, às outras pessoas à nossa volta. E o terceiro, os efeitos da queda em relação a Deus. Mas eu quero deixar claro aqui, ele vai falar isso só lá no final, e eu quis trazer isso para o começo do comentário, usando o capítulo 5 da carta aos Romanos, para dizer o seguinte: em Cristo nós temos a esperança da glória. Em Cristo nós temos a esperança da salvação. Cristo morreu para nos reconciliar com Deus, ou seja, trazer a salvação. Ou seja, sim, somos caídos, sim, sofremos os efeitos do pecado, mas louvado seja o Senhor, que em Cristo nos alcançou. Amém? Então, feita essa rápida introdução, vamos então comentar aqui os três tópicos. Primeiro tópico, alienação em relação a si mesmo, ou seja, alienação do homem em relação a si mesmo. Primeira coisa, vergonha, né? E o comentarista vai dizer assim, a primeira alienação foi em relação a si mesmo. Satanás prometeu liberdade, mas o homem acabou experimentando menos liberdade, vivendo pela primeira vez a vergonha. E ele coloca o seguinte, que a vergonha era a sensação de não poder ser ele mesmo. Eu não gostei muito dessa colocação
aqui do Bispo Abner, né, que é o comentarista da revista, mas aqui não estou criticando ele enquanto pastor, nada disso. Né? Essa colocação eu não gostei, porque na verdade a vergonha é exatamente de quem somos. Né? Eu não quero ser quem eu sou. Ou seja, quando ele sente vergonha, ele sente vergonha da escolha que fez. Ou seja, da escolha que mostra que ele foi ingrato a Deus. Né? Que ele preferiu seguir o seu desejo e não respeitar a ordem de Deus. Portanto, a vergonha é por ele mostrar quem ele é. Né? Então, não é uma vergonha por não poder ser quem é. Mentira, né? Isso é bobagem. Né? A vergonha é exatamente por mostrarmos quem somos e não nos orgulharmos daquilo que somos ou daquilo que mostramos que somos. Tá? Então a vergonha aqui é exatamente de mostrar o nosso sentimento pecaminoso, né? A nossa conduta pecaminosa, a nossa falta de firmeza para obedecer a Deus. Ok? Então aqui eu não creio eu não concordo, né? Eu não comungo com essa colocação dele, porque a vergonha é exatamente de quem nós somos. Ok? Muito bem. Então, primeira coisa, né? Primeiro momento ali que o homem experimenta o problema consigo mesmo quando ele peca, é essa vergonha. Ele vê quem ele é. Satanás promete liberdade e o homem se vê escravo do pecado, envergonhado por ter cedido à tentação ali de Satanás. Segundo, ele vai colocar aqui a culpa, né? E a culpa, o comentarista aqui, felizmente, ele coloca, olha, a primeira filha da culpa é a desculpa. É a tentativa de auto-justificativa. Né? Então o que Adão fala? Não, foi a mulher que me deste. Foi ele, né? E o homem começa a criar justificativas, narrativas para justificar o erro. Isso é presente até hoje, gente. Isso está presente até hoje. Né? Se primeiro nós nos envergonhamos de quem somos, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, ela nos coloca numa situação de vergonha, né? De como é que eu vou dizer? De vergonha mesmo, né? De constrangimento, né? Também nos coloca numa situação de auto-justificativa. A gente tenta justificar nós mesmos. Né? Isso também é um problema. Né? A gente cria narrativa. Qualquer pequeno erro, né? A gente sempre errou por culpa do outro. A gente sempre errou porque o outro não agiu corretamente. Né? Eu errei tentando acertar, como se isso justificasse alguma coisa. Né? Enfim, essas coisas aí terríveis, né? São bem problemáticas, né? Vamos deixar, por assim dizer, né? É bem problemático isso, né? Bom, então seguindo, e por fim ele coloca o medo, né? Embora o medo não esteja ali no registro, né? Adão teve medo, né? Mas o comentarista ele coloca assim, olha, o medo entrou na experiência humana e nunca mais saiu. Desenvolvemos cada vez mais fobias que terapeutas não têm dado conta. Né? Ou seja, de fato, antes da queda, não tinha do que temer, né? Não tinha do que o ser humano ter medo. Né? Nem a natureza era hostil, né, a ele. Né? Inclusive, tem até uma discussão, eu acho interessante, quando fala da natureza hostil, né, que alguns falam que só choveu o dilúvio, né, melhor dizendo, depois da queda, né, veio o dilúvio, e não tinha chovido antes. Eu acredito que não, né? A Bíblia diz que subiu o vapor e regou a terra, né? Ou seja, subiu, evaporou e regou. O que não tinha era chuva forte, né? Que trouxesse algum dano. Né? Então o ciclo da água já existia antes da queda, acredito eu, né? De evaporar e descer. O que não existia, o que Deus não permitia, eram chuvas que trouxessem algum problema, né? Para Adão, para Eva, enfim, antes da queda. Né? Então eram sempre chuvas seródias, chuvas tranquilas, e serviam realmente para irrigar a terra e alimentar, e né, manter os rios fluindo, manter o ciclo ali das plantas, os animais, enfim. Né? Então vai ter a chuva ali, ou seja, vai ter a chuva só depois, né, da queda, o dilúvio e tal. De modo que nem a natureza era hostil ao ser humano. Então ele não precisava ter medo. Né? Era bem tranquilo, era tudo em paz. Provavelmente o clima era agradável, né? Ele não tinha problemas com frio, com calor excessivo, provavelmente. Tá?
Mas cuidado, tá? Eu já vi pessoas falando bobagem quanto a isso. Ah, não usava roupa por isso. Não, gente, usar roupa, até para comentar mais na frente, a questão da nudez era porque não havia maldade, né? Ali estava estabelecida a inocência, a pureza. Ali, né? Não havia nenhum tipo de maldade, de cobiça sexual, enfim, tá? Era por isso que não tinha roupa, tá? Segundo ponto, alienação em relação ao próximo. O comentarista, né, o Bispo Abner, também foi muito feliz aqui. Né? Em toda a seleção ele foi muito feliz, tá? É só aquele ponto mesmo que eu não concordei. Mas olha o que ele diz. O problema é que do homem ter, né, se alienado gerou, né, o problema dos nossos desajustes sociais. Né? Uma vez que nós estamos distantes do Criador, uma vez que quebrou tudo, nós temos problema com nós mesmos, com a nossa percepção de nós mesmos e no relacionamento com o próximo. Né? Então, o nosso relacionamento é problemático. E a primeira coisa que ele vai comentar é transferência de responsabilidade, transferência de culpa. Né? Olha só, e ele coloca assim: o mal se prolifera no mundo e corre livre na sociedade justamente pela indisposição do que erra de assumir sua responsabilidade. O mal que faço é sempre por causa do outro. Eu até comentava isso agora, né? Ou sempre por causa do meio, uma abordagem mais moderna. Isso aqui é muito interessante colocar. Né? Ou seja, olha a captação do pastor. Eu já até comentei isso aqui outras vezes, né? Mas ele capta aqui algo muito interessante. Até essa ideia que nós temos hoje, que o crime, o erro, é fruto do meio, é influência. Essa fala que vem lá como é que chama, gente? É o Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, né? Que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Toda essa narrativa, né, de que o mal é externo ao ser humano e não dentro do ser humano, não faz parte de nós, quando na verdade faz, essa narrativa também é fruto do pecado. Né? Quando a gente rompe com Deus, isso tem efeitos individuais, tem efeitos no nosso relacionamento com o próximo e no relacionamento com Deus. Né? A alienação de Deus, ela é a alienação entre nós e Deus, entre nós e o próximo. Né? E isso gera problemas para o indivíduo, para a sociedade, gera problemas para todo lado. Né? Então, quando nós não reconhecemos que o erro, o problema está em nós, e queremos dizer que o problema está na sociedade, gera todas essas narrativas falaciosas, mentirosas que estão por aí. Beleza? Muito bem. Perda da pureza, né? O que eu falava agora da nudez. Né? Ou seja, o homem caído ele perde a pureza. Né? Ele tem vergonha de estar nu, e essa vergonha de estar nu é exatamente a vergonha que o ser humano tem em relação a isso. Isso gera, o comentarista coloca, olha, a nudez do corpo, que até então era uma bênção de Deus, olha só, tornou-se a causa de muitos tipos de pecados. Muito bem, então a questão da nudez faz com que surja, né, inúmeros problemas de cobiça e por aí vai, né, trazendo aí esses inúmeros problemas, tá, que nós já conhecemos muito bem. Tá bom? Muito bem. E aí a gente segue, né, o próximo tópico. Relações conflituosas. Aqui o Bispo Abner trabalha a relação matrimonial, né? Ou seja, os conflitos de matrimônio também estarão presentes, né? Por causa do pecado. Né? Agora, é claro que a gente não pode assim normalizar, né? Falar, não, o conflito matrimonial então tá certo, é normal, acontece. Sim e não, né? Ou seja, questões de conflito, né, ideias conflituosas, vai ter mesmo, tá? Isso é normal. Agora, a forma com que eu lido com isso, se eu sou um convertido, se o meu coração está realmente convertido a Cristo, eu vou lidar com isso de acordo com o que a Bíblia ensina. Eu vou olhar para minha esposa como a Bíblia ensina. Ou seja, a conversão, a regeneração, ela não anula os efeitos do pecado, mas ela limita. Tá? Então, aquele que é convertido não é comum, não é melhor, não é normal que um convertido tenha a mesma atitude de um não convertido. Tá? Então, um casal que realmente busca o Senhor, está aos pés do Senhor, age segundo a Bíblia,
vai lidar de uma maneira diferente com tudo isso. Tá bom? Muito bem. E o terceiro, alienação em relação a Deus. Né? Então, primeiro, os problemas, nós vimos os problemas que nós temos individualmente, conosco, né? A nossa autopercepção, a nossa vida. Segundo, o relacionamento com o outro e agora o relacionamento com Deus. Tá? E aí, veja bem, na verdade, ele faz aqui uma pequena inversão, por isso que eu comecei falando um pouco sobre a esperança em Cristo Jesus, né? Ele faz uma pequena inversão, né? Porque, na verdade, ele mesmo coloca isso. Os primeiros problemas, né, que temos conosco mesmo, com a nossa autopercepção e a relação com com as pessoas à nossa volta, é resultado da alienação de Deus. Ou seja, da ruptura com Deus. Ou seja, a queda, né, a ruptura com Deus é que ocasiona, né, o que resulta, que provoca toda a relação conflituosa conosco mesmo e a relação conflituosa com a sociedade, com as pessoas à nossa volta. Ok? Então, primeiro, desconfiança sobre o amor. Né? Olha só, o pecado nasce no desejo, bem antes da prática. Quando Eva desejou o fruto proibido e interiormente decidiu comer dele, já concebeu o pecado. O pecado já aconteceu na mente dela. Tá? Portanto, Adão e Eva rejeitaram o amor de Deus para pecar. Ok? E aí, obviamente, quando o homem rejeita, né, o amor de Deus, que é o amor por excelência, é a fonte de amor, né, é o verdadeiro amor, ora, nós já não temos condições de viver plenamente o amor puro, né, vindo de Deus. Ok? Só em alguma medida ali que a gente vai ter acesso a esse amor aí vindo de Deus. Tá? Já não mais plenamente. 2. Culpar Deus pelos erros. Né? Isso acontece demais. Já ouviram, né, aquela história, é o que o comentarista vai trazer aqui. Se Deus não tivesse criado a árvore do conhecimento do bem e do mal, não teríamos pecado. Né? Se Deus não tivesse feito isso, não teríamos pecado. Né? E assim por diante. Né? Deus decretou o pecado. Ora, veja bem, se Deus não criasse a árvore do conhecimento do bem e do mal, não haveria possibilidade de pecado. Ou seja, nós seríamos robôs. O livre-arbítrio não seria uma realidade. Nós estaríamos diante de um Deus tirânico, que obrigou o homem a servi-lo. Né? Então, Deus fez o homem inteligente exatamente para exigir do homem uma resposta se ele quer ou não servir a Deus. Tá? Então, é uma questão lógica. Não tem como a gente culpar Deus pelo pecado. Não faz sentido. Né? E o comentarista traz a seguinte reflexão, olha só. Ao primeiro casal, faltou lealdade e obediência, em submissão à vontade de Deus. E hoje, como estamos lidando com a vontade de Deus? É claro que essa pergunta é para quem é convertido, tá? Não adianta fazer esse tipo de pergunta para quem não é convertido. Não faz o menor sentido, beleza? E por último, ele vai tratar exatamente do que eu comecei falando, que as maldições não são o final. Então, quando o Senhor coloca que Eva vai ter dor, vai ter filhos com dor, nós vamos sofrer para trabalhar. Isso não é o fim. Tá? Embora haja consequências do pecado, Cristo morreu por nós. E em Cristo, né, o comentarista vai dizer, nós podemos, olha só, a graça de Deus em Cristo, entretanto, pode dar às mulheres a alegria de gerar filhos para Deus, mesmo com dor. Ao homem, de encontrar propósito mais excelente no trabalho, mesmo que difícil. De manter a esperança de uma nova terra, na restauração de tudo e da vida e glória eterna, ainda que o portal seja a morte. Veja bem, ainda que a nossa vida acabe aqui, nós temos a esperança da glória em Cristo Jesus. Nós temos a esperança de que nossos filhos, possamos criar nossos filhos para a honra e glória do Senhor, de ter filhos que vão servir a Deus. Nós temos a esperança de que o nosso trabalho reflita um pouco da glória de Deus, seja ele qual for. Né? E por fim, nós temos a esperança da restauração em Cristo Jesus, da vida eterna, da glória com Ele para todos sempre. Amém? Ainda que o pecado tenha trazido inúmeras consequências,
ainda que seja um problema gigantesco, podemos crer que há um Senhor, que em breve o nosso Redentor vive e em breve sobre a terra virá. Amém? Você possa viver nessa esperança. Mais uma vez, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de curtir, comentar e se inscrever. Que Deus abençoe e até a próxima semana.